escola Santo Tomás de Aquino quase matou o meu filho. Quase matou o meu filho. E eu quero deixar isso registrado. Você acabou de assistir a um drama da vida real, um drama de uma mãe de criança autista que, aos prantos, relata o episódio de agressão ao seu filho numa escola regular, uma escola privada. Uma mãe com bom poder aquisitivo, de uma família de classe média, média alta, que tem o privilégio de poder pagar a mensalidade de um bom colégio, e mesmo nessa condição de família privilegiada, esse tipo de coisa acontece com crianças especiais. Este drama é muito mais comum do que você pode imaginar. E não é só no Brasil, ele ocorre no mundo inteiro. E eu quero falar para você que é pai de criança autista, de criança portadora de alguma síndrome, ou de paralisia cerebral, de autismo avançado, ou de qualquer patologia psicológica ou neurológica ou psiquiátrica que exija cuidados escolares, pedagógicos, especiais, profissionais altamente especializados. Mas antes de falar para você que é mãe, pai, avô, avó, irmão, tio de criança autista, antes de falar para você que é professor, que enfrenta no dia a dia da escola, sem saber como lidar com isso, situações que são exigentes, situações que te colocam em um estado emocional instável, sem saber como conduzir, sem saber como se portar diante de cada situação nova. Antes de falar para você, pai, mãe, professor, eu quero que você veja, na sequência, dois trechos pequenos de reportagem de outros episódios graves que aconteceram no Brasil. Veja aí, por gentileza, na sequência. Criança de 10 anos agredida dentro de escola. O agressor era monitor do garoto. Ele só para a agressão quando percebe que está sendo filmado. As imagens mostram um monitor agredindo um menino de 10 anos de idade, autista e que tem deficiência mental. Olha, você aí de casa vai ver agora cenas fortes e revoltantes de uma criança autista sendo agredida por professoras dentro da sala de aula. Tudo foi gravado por uma cuidadora do garoto em uma escola no interior de São Paulo. Revoltados, os pais do menino de 10 anos procuraram a polícia. Nas imagens, 3 profissionais de educação participam da agressão ao estudante Enzo Gabriel, de 10 anos, que tem autismo. Aqui, uma professora auxiliar de sala pressiona o menino contra o chão. Não vai me bater? Não vai me bater? Neste outro trecho, a professora titular e a de inglês seguram a criança enquanto a auxiliar força a cabeça dele para baixo. Bom, como eu disse, esse tipo de ocorrência não é própria apenas do Brasil. Você pode imaginar, o sistema educacional brasileiro é precário, isso é algo próprio da nossa realidade. Não, não é. Veja aí um relato de uma mãe, um relato de um caso, um episódio, uma descrição, uma apresentação feita pela imprensa em Portugal. É ao colo da mãe que o menino de 7 anos procura sempre consolo. Marieta Santos foi a primeira a saber que o menino autista foi agredido por uma professora do Centro de Educação Nuno Álvares Pereira, integrado na Casa Pia. O primeiro episódio de violência aconteceu a 29 de setembro do ano passado e deixou marcas físicas e psicológicas na criança. Agora veja 2 outros episódios de ocorrências idênticas em países hispánicos. El día lunes lo dejamos en su clase y en el transcurso del primer recreo él salió, se fue al baño, en el cual 2 niños lo encerraron. Mi hijo tiene autismo. Ha recibido bullying siempre de estos niños y nos empieza a contar de que le había ido re mal, de que en el colegio, en el baño, lo habían agarrado 2 compañeros, lo habían encerrado, lo habían atado de pies y manos, le habían golpeado, lo habían insultado, le bajaron su pantalón, necesitaban a robarle a sus padres plata para que les trajera acá al colegio si no querían que le volviera a pasar lo mismo. Ya, pues no vamos a hablar de la maestra.
¿Está bueno? Muy bien, señor. ¿Me repite su nombre, por favor? Ivonne Franco. Ok, usted es mamá del niño de nombre Ariel, ¿no? Ariel Mesa. Ok, señora, pues tenemos conocimiento que su hijo, pues fue víctima de una agresión al estar en la escuela primaria, ¿no? ¿En qué escuela primaria cursa el niño? En la escuela José Joaquín Fernández de Lizardi. Ok, entonces, ¿me puede decir nada más brevemente, señora, qué es lo que sucedió, Pues que una maestra lo agredió con un cinturón, le dio un cintarazo al niño. ¿Eso sucedió qué día, señora? El martes 19 de abril. Ok, ¿usted cuándo fue avisada? A mí me avisó una mamá de una compañerita hasta el día miércoles que lo puedo localizar. Ok, su niño tiene un padecimiento, ¿no? Sí, tiene una condición, tiene autismo. Ok, ¿qué grado es de autismo? Moderado ligero. Você sabe por que esse tipo de coisa acontece no Brasil e no mundo? Não, né? Então eu vou te ajudar a refletir sobre essa questão. Eu sou um professor com 41 anos de magistério. Eu iniciei a minha carreira de magistério aos 18 anos, quando terminei o meu curso normal, o ensino médio da minha época, que preparava professores, predominantemente professoras, para a alfabetização e o ensino de primeira a quarta série, como dizíamos àquele tempo. Então, desde jovem, eu atuo como professor. E depois dessa primeira experiência, eu fiz a graduação, fiz uma licenciatura plena, e mais tarde um mestrado, doutorado, entrei para o magistério superior, atuei em situações muito distintas, como professor formador de professores pela PUC Minas, formando professores nos lugares mais pobres de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, São Francisco. Atuei 6 anos como professor da Federal de Rondônia e nessa ocasião atuei também no interior do estado de Rondônia, em comunidades ribeirinhas, lecionei em barco, escola, e hoje sou professor da UFRJ. Bom, ao longo de toda essa trajetória, ficou claro para mim que o professor brasileiro não é formado para encarar situações de sala de aula que exijam dele conhecimento específico sobre autismo, sobre síndrome de Down, sobre paralisia cerebral, sobre hidrocefalia, sobre distúrbios psicológicos e psiquiátricos. Nós não temos essa formação no Brasil em graduação. Então imagine, o seu filho, quando vai para a escola, ele se coloca diante de um professor licenciado em alguma coisa, licenciado em letras, licenciado em história, licenciado em pedagogia, licenciado em ciências, né? Em biologia, em química, ou bacharel. Mas quando você analisa as matrizes curriculares dos cursos de licenciatura no Brasil, e eu quero colocar para você na tela matrizes curriculares de letras e pedagogia das 3 maiores instituições públicas do estado do Rio de Janeiro, a UFRJ, a UERJ e a UF, para que você veja que nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, possui qualquer conjunto de disciplinas que nos ensinem a lidar com esses casos. Nós não sabemos sequer, nós não aprendemos sequer os conceitos fundamentais. Nós não aprendemos, não temos disciplinas de psicologia especializada. Quando muito, estudamos psicologia da educação, estudamos introdução à psicologia, ou psicologia da aprendizagem, em alguns raríssimos casos, psicologia da infância e psicologia da adolescência, ok? Mas não estudamos nada de neuroanatomia, não estudamos nada de anatomia, não estudamos nada de neurociência, não estudamos métodos pedagógicos específicos para lidar, por exemplo, com um aluno cego. Nenhum de nós teve qualquer noção de braille, nenhum de nós teve qualquer noção de libras, nenhum de nós sabe lidar com situações que são inúmeras, são diversas, são inesperadas, com alunos que nos colocarão em xeque, não no quesito conhecimento específico da disciplina, nisso nós nos formamos, mas não temos o preparo nem científico e nem pedagógico suficiente para o enfrentamento dessas questões. Onde é que isso, no sistema educacional do mundo inteiro, onde é que esse tipo de aprendizado entraria? Ou numa pós-graduação lato sensu, de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, aprendendo disciplinas, aí sim, focadas nos métodos, processos, estudos de caso e teorias e ciências particulares que lidam com essas questões,
ou no mestrado profissionalizante, no mestrado que tenha como linha central de pesquisa, de abordagem, de análise, de estudo, um conjunto de casos de educação especial. Por que que isso não acontece no Brasil? Porque o Brasil, o sistema educacional brasileiro, está marcado pelas teorias políticas marxistas, pelas teorias políticas progressistas, pelas teorias políticas de esquerda. E todas elas são desconstrucionistas, elas, a rigor, querem destruir o nosso sistema de ensino, né? Elas não querem outra coisa senão aparelhar esse sistema para fins políticos doutrinários. Então, o que a esquerda quer? Ela quer misturar todo mundo, dando às mães e às famílias a falsa sensação de que isso é inclusão. A ilusão de que os filhos delas se mesclarão com os demais e ali, com esse convívio, com esse contato, terão qualquer ganho. Ao contrário, vocês acabaram de ver que o que ocorre é o bullying, o que ocorre é o conflito. Por quê? Um professor que não está preparado para lidar com essas questões, que são muito exigentes, ele adoece. Ele adoece. E adoece a ponto de cometer impulsos, e muitos deles são impulsos agressivos. Então imaginem, aqui no Rio de Janeiro, um professor que lecione num bairro paupérrimo, não vou citar bairro, mas um bairro muito pobre, ganhando R$ 2.700, que é o pior piso do magistério do Brasil, com uma turma de 50 alunos, dos quais 15 são alunos ligados ao tráfico, ligados à criminalidade, aí sobram 35. Imaginemos que desses 35, 30 têm um comportamento de etiqueta, de atenção, de dedicação razoável, e que 5, eu vou levantar uma hipótese aqui, 5 são alunos especiais. Um cego, ou com baixa visão, um surdo, um que tenha autismo moderado ou grave, um que tenha paralisia cerebral, e outro que tenha, por exemplo, sei lá, hidrocefalia ou um transtorno psiquiátrico grave. 5 alunos especiais com características muito diferentes. Eu não estou nem incluindo aí, por exemplo, um superdotado, que também gera conflito, que também cria situações de extrema dificuldade para o professor. Imagine, então, esse contexto e um professor absolutamente despreparado para lidar com isso. Ele não tem uma impressora Braille, ele não tem uma biblioteca com acervo didático Braille, ele não sabe compreender por que é que a escrita do aluno surdo não tem conectivos, por que é que a escrita do aluno surdo não tem aquele que aprendeu, que é surdo de nascença e que aprendeu como primeira língua Libras, né? Quando ele vai aprender, quando ele vai se alfabetizar em português, ele, como a primeira referência linguística dele é uma língua de sinais, portanto uma língua simbólica, ele não tem a menor necessidade, ele não sente necessidade e não compreende o uso dos conectivos, das interjeições, das conjunções, dos aditivos, dos explicativos, dos adversativos. Ele não sente essa necessidade. Então o texto dele é um texto muito seco, muito cheio de verbos e substantivos e absolutamente desprovido de leveza estilística, de precisão de linguagem, percebem? O professor acha que aquilo é uma falta de dedicação, que é uma falta de empenho, e não tem parâmetro de avaliação para esses casos. Então, são situações tão difíceis, são situações que exigem um olhar extremamente maduro, extremamente especializado, e as nossas graduações são verdadeiras porcarias, os nossos livros didáticos são tenebrosos, e os pais são iludidos por essa teoria absolutamente deplorável da esquerda brasileira e mundial, né? Esse pensamento, tal como a política antimanicomial, que é também uma outra catástrofe social. Por quê? Porque tal como ocorre com o aluno autista, vocês viram aí o caso da mãe, né? Primeira mãe que aparece, uma mãe rica, que paga uma boa escola, e isso não livra o filho dela de grandes problemas, né? Ela diz, o colégio X quase matou meu filho. Então imaginem, ela pode pagar por altos especialistas, se quiser, né? Em casa, por exemplo. Mas e as mães que não podem? E tal como ocorre na política antimanicomial, as famílias ricas que podem pagar altos especialistas para cuidarem dos seus, por exemplo, esquizofrênicos, né? Ótimo. E as pobres, e as paupérrimas, estão todos aí nas praças, né? Nas ruas das grandes cidades. E então, meus caros,
Este é um grave problema social. Aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, nós temos hoje uma Assembleia Legislativa que recebeu uma guinada à direita, e neste ano de 2023, o cidadão fluminense, o professor fluminense, tem a sorte de ter como presidente da Comissão de Educação o deputado Alan Lopes. Vou colocar aí os endereços das redes sociais do deputado. Um deputado sensível a essas questões e que abraçou as causas da educação no estado do Rio de Janeiro com muita competência, com muita sensibilidade e, em especial, tem olhado para essas situações de alunos especiais e escolas especiais. A inclusão proposta pela esquerda é uma falsa inclusão. A inclusão verdadeira é aquela que cria escolas especiais com profissionais não só preparados, mas, sobretudo, vocacionados. Esses profissionais precisam estar vocacionados. É isso, eu queria levantar essa reflexão, colocá-la a público para pais, parentes e professores, para iniciarmos aí um debate. Saibam que estou pronto a discutir essa questão e acabei de mencionar o caso de um deputado voltado exclusivamente para o tema da educação e, em particular, para a educação especial no estado do Rio de Janeiro. Tenho certeza que as ações do deputado serão usadas como modelo em outros estados brasileiros. Reflitam, um grande abraço, fiquem com Deus.